Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, especial 26º Encontro Brasileiro de Administração, que acontece entre os dias 6 e 8 de agosto no Centro de Convenções da Bolsa do Rio. A gente conversa com Antônio Carlos Teles, que vai falar no painel Tecnologias da Ética, não delegue a terceiros, e ele, inclusive, é um dos organizadores deste painel. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Josué, é um prazer Antônio, estar aí contribuindo para essa iniciativa importante do Conselho Federal de Administração. Antônio, o senhor é representante aqui no Brasil da LRN Ethics e Compliance, que trata essa questão de éticas, né, e dentro das empresas, dentro das organizações, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse painel, sobre essa organização desse painel, como foi e quais as intenções e os objetivos dele. Nós fomos convidados a organizar, porque é o painel de encerramento do evento, e é um tema bastante atual, não só a questão da ética, né, que é um desafio para as empresas do mundo inteiro, e muito particularmente para o Brasil, neste momento pós-Lava Jato e pós a primeira legislação anticorrupção brasileira, as empresas começaram a se organizar em torno desse tema. E, por outro lado, há o avanço tecnológico, né? A indústria 4.0. Então, o painel vai tentar focalizar essas duas dimensões, que a gente poderia resumir, né, em como fazer a administração dos desafios éticos nessa sociedade digitalizada. Então, nós convidamos empresas, representantes de empresas, que tivessem experiência nos dois aspectos, né? Na gestão dos desafios éticos e também empresas que lidem com a questão da gestão da alta tecnologia. Primeira empresa, a Latam Airlines, a Chief Compliance Officer, a pessoa que é a líder da área de ética e compliance da Latam Airlines, que tem mais de 50 mil funcionários e é a maior empresa de aviação da América Latina. A outra empresa, a Siemens, que é uma empresa presente em 200 países, com 380 mil funcionários, e todos nós sabemos que ela enfrentou, a nível global, um desafio ético gigantesco, né, desde o escândalo de 2006, e conseguiu superar e se reorganizar. E assim vai estar representada pelo embaixador de compliance para a área de automação, que vai falar sobre os desafios éticos e como a empresa lida com os desafios na área da indústria 4.0. E eu como representante da LRN. A LRN é uma empresa, é uma consultoria global em ética e compliance, com atuação em mais de 100 países, e eu sou consultor e representante no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ô Antônio, a ética ela continua sendo a mesma, só que agora com uma visão diferente, né? Com essa questão da indústria 4.0, ou o próprio conceito da ética acaba mudando com essa revolução industrial? Esse é um aspecto que a gente tem que focalizar em duas dimensões. Né? Eu gosto muito de citar o nosso mestre Peter Drucker, que ele colocou uma questão para o administrador, né, que vale sempre a pena a gente relembrar uma frase que ele formulou em 1955 e que continua assim, bastante atual. Vou tentar reproduzir essa frase que ela vai assim, nortear a nossa conversa. Ele diz o seguinte: a organização não deve nomear um indivíduo que considere a inteligência mais importante que a integridade. Tá? Então, hoje, as empresas lidam com duas dimensões em que a tecnologia está obrigando a empresa a tomar decisões rápidas. Então, nós temos as tecnologias que dão cada vez mais transparência e obriga a alta administração a tomar uma decisão rápida. Então, a gente diria aí que é a ética das pessoas influenciada pela tecnologia. Então, para dar um exemplo, nós tivemos um caso no ano passado da empresa de aviação
United Airlines, a terceira maior companhia de aviação dos Estados Unidos, em que houve um problema com um passageiro e a funcionária, né, responsável pela administração daquela aeronave chamou um segurança que arrastou o passageiro, que era um médico. Ele sofreu lesões no nariz, fraturas, etc. E os passageiros indignados, né, fizeram um vídeo, houve uma repercussão em todo o mundo. Então, a tecnologia do celular e a tecnologia das redes sociais deram uma transparência incrível. Em princípio, o presidente da empresa defendeu os funcionários, acusou o passageiro, e logo em seguida houve uma petição online de 45 mil assinaturas pedindo a renúncia do presidente, e a empresa teve que recuar, né, diante da repercussão que a tecnologia produziu no mundo inteiro, e recuou e teve que reverter aquela decisão, né? Inclusive, o presidente da empresa, que iria ser promovido a presidente do Conselho de Administração, não foi promovido, e a empresa teve que se desculpar publicamente. E a gente tem esse exemplo mostrando o quê? Como as tecnologias digitais obrigam as empresas a tomarem decisões éticas de uma forma rápida e consistente. E essa empresa teve um prejuízo em poucas semanas de 300 milhões de dólares, né? Porque houve um impacto na Bolsa de Valores, né? Essa empresa teve um prejuízo, né? Teve que ser revertido em função dessa decisão. Antônio, então a gente pode dizer que agora a ética ela está recebendo, a postura ética, né? Ela recebe uma pressão então muito maior agora dessa influência externa de consumidores ou da sociedade de uma forma geral e não mais uma reflexão interna do indivíduo? Ou seria outra linha? Sob o ponto de vista da reflexão interna, ela sempre existiu, né? Mas com muita dificuldade, né? A gente sabe que ao longo das décadas, né, os escândalos que foram sendo divulgados mostram que as empresas sempre tiveram muita dificuldade com o seu aspecto interno, né, de cuidar. Mesmo tendo códigos de ética, etc., a gente sabe que não basta a empresa criar uma estrutura, ela precisa criar uma cultura de forma a assegurar um comportamento em todos os níveis, né, desde a alta administração até o funcionário no nível de base, uma postura adequada, né? Mas isso não basta, né? Quando a sociedade ela cria uma pressão externa, isso força a empresa a ter um comportamento mais coerente. Então, o aspecto interno não mudou, apenas a pressão externa que a tecnologia proporciona faz com que a empresa dê consistência às suas decisões e aos seus comportamentos. E aí, nesse aspecto ético, acontece um paralelo também com a questão dos direitos do consumidor, né, onde há muitos casos também onde alguns clientes acabam lançando mão dos meios de comunicação sociais para divulgar uma infração que a empresa está cometendo, e aí não é nenhuma questão ética, é uma questão ilegal que a empresa muitas vezes acaba se envolvendo, né? Então tem essa diferença, o peso ético do peso legal das ações? O ético ele vai além do legal, porque o ético diz respeito a se aquilo, em termos de princípios, é correto ou não. Mesmo que não exista uma legislação, né? Pode não haver uma legislação, mas você tem que adotar uma postura ética no relacionamento com aquele cliente. A legislação ela vem para pressionar a organização para agir de forma ética, né? Se nós tivéssemos pessoas, profissionais e organizações agindo de forma ética, você não precisaria de legislação. Mas isso seria uma sociedade utópica, né? Infelizmente. Então, toda organização ela tem um código de ética que estabelece as relações com clientes, relações com concorrentes, relações com fornecedores. Mas uma coisa é o que está escrito, não é? E a outra coisa é o que é refletido na cultura da organização e no comportamento. Então, todo esse conjunto de diretrizes, sejam internas estabelecidas nos códigos, seja externas estabelecidas na legislação,
são elementos importantes para influenciar a organização e os seus componentes para agir de maneira correta. Tá? Antônio, nesse ponto de convergência entre unir o que está escrito ou aquilo que foi determinado e aquilo que são as práticas organizacionais, qual o papel do administrador, a importância do administrador para juntar, unir essas partes para que haja de fato uma ética de acordo com aquilo que a empresa diz que é diante da sociedade? O administrador ele é importante porque ele praticamente ele pode atuar em qualquer área da organização, na área de recursos humanos, na área financeira, na área de produção, na área de marketing, na área de vendas, na área de comunicação. Não só ele pode atuar, e inclusive nas áreas de ética e compliance que estão sendo criadas agora. Então, não só há a presença do administrador nessas áreas, como ele pode também estar num papel de gestão. Ele pode ser um líder, né? Ser um CEO, ser um gerente, ser um diretor. E um ponto importante é que, embora as empresas estejam criando departamentos de ética e compliance, nós sabemos que esse é um ponto que só funciona se todos os funcionários de uma organização estiverem conscientes disso. Então, e nesse sentido, o administrador, tendo a presença dele em todas as áreas e em todos os níveis, ele pode dar uma contribuição extremamente importante para criar uma cultura ética dentro das organizações. Antônio, por que é importante que os profissionais da administração e os estudantes da administração e empresários também compareçam ao 26º Encontro Brasileiro de Administração e que também assistam à palestra que o senhor ministrará junto de outros pares? A importância é que nós estamos vivendo, então, um novo mundo, né? É uma nova sociedade que está surgindo, em que a tecnologia ela vai ser cada vez mais influente, e nós assistimos agora em junho de 2018 o primeiro debate entre uma máquina inteligente da IBM e pesquisadores humanos, né? O primeiro debate. Essa máquina da IBM, inclusive, ela está projetada para ser capaz de ajudar na tomada de decisão em conselhos de administração. Então, aí é um segundo desafio ético que nós temos. Né? Em que medida o homem vai ser capaz de administrar essas máquinas inteligentes? Em que medida essas máquinas inteligentes poderão ser mais inteligentes que o próprio homem? Esse é um desafio ético. Né? Então, para dentro de 10, 20 anos, o crescimento de robôs substituindo os homens em diversas funções de administração tende a crescer muito. E aumenta mais ainda a responsabilidade do administrador, porque seria um futuro sombrio imaginar que as máquinas vão tomar decisão pelos homens em questões vitais para a humanidade. Principalmente se tivermos em conta que esse senso ético seria algo majoritariamente ou prioritariamente humano, né? Se a questão da integridade é um desafio para o administrador humano, como lidar com essa resposta nós não temos ainda, Josué. Quer dizer, a World Forum Economic, né, o Fórum Mundial de Economia que acontece em Davos, está discutindo essa questão, está chamando de dilemas morais, né, como uma sociedade com a inteligência artificial, com máquinas inteligentes, como você vai lidar com dilemas morais com máquinas que substituem o homem? Até que ponto a máquina vai substituir integralmente o homem? Então, muitas respostas nós não temos. Nesse encontro brasileiro de administração, nós vamos colocar algumas respostas, mas também vamos colocar algumas interrogações que serão desafios para o futuro do homem e para o futuro da administração das organizações. E essa provocação é extremamente necessária ao crescimento profissional do intelecto do ser humano. Antônio, muito obrigado
pela sua participação aqui no CRA RJ Entrevista, pelos esclarecimentos e por essa provocação aí de reflexão quanto à ética dentro da tecnologia. Eu que agradeço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e lembre-se de acessar o site embra2018.cra-rj.adm.br e de fazer a sua inscrição. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.